1 Coríntios capítulo 15, verso 50, quem encontrou, diga amém. Amém. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, num abrir e piscar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que esse corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista de imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o Senhor, vosso trabalho, não é em vão. Eu quero ler ainda 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 16, tá bom? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, eu vou ler para ganhar tempo. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos em que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Capítulo 5, verso 2 de 1 Tessalonicenses. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que sobrevirá repetindo a destruição. Como vêm as dores de parto, a que está para dar à luz, de nenhum modo escaparão. Capítulo 5 ainda, versículo 17. Orai sem cessar, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezei as profecias, julgai a todas. Retende o que é bom e abstenha de toda forma do mal. Os dois textos que nós lemos, e eu fiz questão de ler os dois textos, eu poderia ler somente um versículo para abranger com os senhores a ideia do que Paulo quer trazer, mas é para mostrar para nós o entendimento que Paulo traz para a igreja sobre o arrebatamento. Paulo tinha tanta convicção do arrebatamento que ele tinha ciência que a morte não seria algo que separaria ele de Cristo, mas que a morte seria apenas um portal ou um instrumento que levaria Paulo para mais próximo de Deus. E é pelo fato de Paulo não ter medo da morte que nós vemos Paulo pregando com tanta ousadia, com tanto entendimento, enfrentando governos, enfrentando ameaças. A gente sabe que o apóstolo Paulo passou a maior parte do seu ministério dentro de uma prisão. As cartas que Paulo escreveu para a igreja, a maioria delas estava ele dentro da prisão. Ele escreveu essas cartas com a intenção de doutrinar a igreja, para que a igreja entendesse o total propósito do evangelho. E Paulo acreditava tanto no arrebatamento da igreja, que ele fez questão de enfatizar a mesma ideia em 1 Coríntios capítulo 15, como também em 1 Tessalonicenses capítulo 4 e o capítulo 5, falando sobre a volta de Jesus. E você percebe que os dois textos estão ligados à mesma visão, à mesma fé, os mesmos critérios. Na verdade, o capítulo 15 vai complementar o capítulo 4 de 1 Tessalonicenses,
onde os dois estão trazendo a mesma visão sobre o arrebatamento da igreja. Então Paulo, ele tem a esperança que Jesus vai voltar para buscar a igreja. E nós estamos falando de alguém que já tinha visto Jesus uma vez em vida. A primeira vez que Paulo se converteu, Jesus apareceu para Paulo no caminho de Damasco e perguntou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Esse encontro foi tão intenso que fez com que Paulo, que era perseguidor da igreja, passar a se tornar um pregador do evangelho, se não o maior missionário de todos os tempos. E o apóstolo Paulo, ele tinha total convicção que Jesus voltaria para buscar a igreja. E ele mostra para nós alguns conceitos que ele quer deixar, tanto para Corinto quanto para a igreja tessalônica, sobre o arrebatamento e como nós devemos estar preparados para esse tempo de arrebatamento. O apóstolo Paulo, ele está mostrando aqui para a igreja de Corinto a importância de estarmos com uma vida focalizada em Deus, para que não se perdesse no processo de arrebatamento. Então eu vou citar alguns textos aqui para que melhore o nosso conhecimento sobre o que Paulo quer falar sobre a igreja e o arrebatamento. Quantos querem ouvir, digam glória a Deus. Primeira observação, 1 Coríntios capítulo 15, verso 50. Quando Paulo diz assim: carne ou sangue não podem herdar o reino de Deus. Paulo está afirmando que essa carne, essa matéria, ela não pode herdar o reino. Ou seja, no processo do arrebatamento, o meu corpo não vai herdar ao céu, porque o meu corpo, ele é de carne e de sangue. O que Paulo quer dizer com isso? Ele quer dizer que esse corpo, ele é semente do pecado, carne e sangue. Quando Deus fez o homem, em Gênesis, Deus não fez o homem para que o homem morresse. Deus fez um homem para que literalmente o homem fosse eterno. Mas por causa do pecado, a morte chega sobre a vida do homem, porque o salário do pecado é a morte. Então a primeira morte que nós vemos é o homem perdendo o relacionamento com Deus. Porque antes Adão tinha um acesso mais firme com Deus. Deus tinha diálogo com Adão dentro do Éden, e quando Adão perde o Éden, ele perde também o relacionamento intenso com Deus, porque o pecado faz isso, ele destrói esse elo de relacionamento. Quando o pecado entra no Éden, você vai ver o homem morrendo, porque agora o homem está sujeito à morte. Então, esse texto que Paulo está defendendo é mostrando para nós que no céu não entra pecado. No céu não vai entrar pecado. É por isso que nós vivemos em uma guerra constante entre espírito e carne, porque o pecado, a todo tempo, ele quer nos distanciar de Deus. E o pecado, ele gera oposição a Deus. A Bíblia diz que o pecado me separa de Deus. Os vossos pecados fazem separação. Ou seja, não é Deus que se separa de mim, é o meu pecado que me afasta de Deus. O meu pecado me separa de Deus. A intenção do pecado é levar o meu corpo, a minha alma para o inferno. E Paulo, de maneira inteligente, doutrinada, ele explica isso em 1 Coríntios. Capítulo 15, verso 51, ele diz: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Olha o que Paulo está afirmando. Primeiro, quando ele está dizendo que nem todos dormiremos, eu preciso fazer a exegese certa do texto aqui, porque esse dormiremos aqui está ligado à palavra morte. Em outros versículos, no mesmo contexto, a palavra dormir está ligada à palavra pecado. Só que nesse texto aqui, a exegese do texto mostra que nem todos dormiremos, é no sentido que nem todos iremos morrer. O dormir aqui é no sentido de morte. Ou seja, nem todos vão morrer. Muitos vão morrer, mas nem todos
vão morrer. O que Paulo está afirmando é que quando o arrebatamento acontecer, alguns serão arrebatados em vida. Nós experimentaremos do arrebatamento em vida. Da forma como estamos, Paulo está dizendo que conscientemente, com a memória funcionando, com o corpo que temos, nós seremos arrebatados. Por isso que ele afirma que nem todos dormiremos, mas todos serão transformados. Aí entra o que ele afirma, que quando a igreja for arrebatada, aquilo que é corruptível vai ser revestido pela incorruptibilidade, aquilo que é mortal pela imortalidade. Então perceba, nem todos dormiremos, ou seja, alguns estarão vivos e serão arrebatados. Segundo, mas todos serão transformados, ou seja, independente de quem estiver vivo e de quem estiver morto, será transformado. Ou seja, vai receber um corpo incorruptível. Então, se nós formos arrebatados agora com o Senhor, com o corpo que temos, esse corpo vai ser transformado por um corpo incorruptível. Esse corpo vai ser transformado por um corpo imortal. Esse corpo vai ser transformado por um corpo que não se desfaz, que não se quebra. Porque esse corpo aqui, ele foi destruído por causa do pecado. Esse corpo aqui, ele foi desfeito por causa do pecado. Então, a partir do momento que eu for arrebatado e estar com Cristo, o pecado não vai ter mais força em mim. Então, eu vou receber um corpo imortal. Eu vou receber um corpo incorruptível. Por isso que ele afirma que nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Tanto os mortos quanto os vivos serão transformados. Aí Paulo afirma em 1 Coríntios capítulo 15, verso 22, num momento e num abrir de fechar de olhos. Perceba, Paulo está explicando de maneira revelada como vai acontecer o processo do arrebatamento na igreja. Ele diz que o processo vai ser num momento de um abrir e fechar de olhos. A palavra grega aqui de abrir e fechar de olhos é no sentido de zumbido, como se fosse um bater de asas, algo rápido, algo ligeiro. Segundo, no abrir e fechar de olhos, para mostrar para nós que vai ser em algo comum. Quando Jesus voltar para buscar a igreja, vai acontecer de forma rápida. Segundo, vai acontecer num dia comum. Não vai ser um dia extraordinário, não vai ser no período do Natal, ou num período da festa dos tabernáculos, ou na festa de Purim, ou numa data específica. Não existe data. O arrebatamento vai acontecer em um dia comum. Num abrir e fechar de olhos, para mostrar para nós que o arrebatamento vai acontecer de forma comum. Qualquer momento, qualquer hora, qualquer dia, Jesus volta e busca a igreja. Aí Paulo vai delimitar esse processo da vinda de Jesus, no momento de abrir e fechar de olhos, até a última trombeta. Grita comigo, diga, última trombeta. É interessante a expressão aqui, no ressoar da última trombeta. Porque quando eu estudei Champlin, para entender que trombeta é essa, Champlin diz que seria uma tolice comparar essas trombetas com a trombeta de Apocalipse. Champlin diz que quem faz esse tipo de exegese não é a interpretação correta, porque o que Paulo está querendo dizer é que essa trombeta está ligada a uma última chamada. Então perceba, nós não sabemos que tipo de última trombeta é essa, porque se tem a última trombeta é porque existirão as primeiras. O que eu preciso interpretar é que nem tudo na Bíblia está de forma literal. Eu já expliquei muitas vezes isso para vocês. Existem textos que estão dentro de uma linguagem literal, alegórica e simbólica. E agora esse texto aqui, muita coisa dele está de forma figurada, de forma alegórica. Então essa última trombeta é ligada ao aspecto de último aviso. Os primeiros avisos nós percebemos em Mateus capítulo 24, quando Jesus está ainda com os discípulos e pergunta para ele como é que nós vamos saber a volta do Filho do Homem. Aí Jesus fala, eu porém vos digo que esses serão os princípios de dores e os sinais serão esses. Aí Jesus começa a falar, haverá nação contra nação, reino contra reino.
Irmão se levantará contra irmão, filho contra filho, pai contra pai, sangue contra o próprio sangue. O amor de muitos vai se esfriar. A multiplicação da iniquidade. Alguém está me ouvindo aqui? Então tudo isso nós já vimos acontecer. Então já mostra para nós que nós já passamos pelos primeiros sinais. A nossa geração é uma geração que está vivendo os últimos sinais de Jesus na terra. Jesus tem cumprido isso, nós não sabemos o dia e nem a hora, mas a verdade é que a qualquer momento a última trombeta vai tocar. Porque os primeiros sinais já se manifestaram. A expressão última trombeta é para mostrar para nós que existem vários sinais. E eu preciso estar atento para essa última chamada. Porque alguns podem não estar preparados para ela. Alguns podem partir antes. Alguns podem morrer. Alguns podem de repente não morrer e como nós, que todos nós cremos, o culto nem acabar e a igreja ser arrebatada. Existe um pregador de séculos passados, do livro chamado Heróis da Fé, um homem chamado Jonathan Edwards, que só pregava uma mensagem. Jonathan Edwards era conhecido como pregador de um só sermão. E ainda tem gente que reclama quando eu repito mensagem, né? Ele era o pregador de somente uma mensagem. E a mensagem que ele pregava era: pecadores na mão de um Deus irado. A história dizia que quando Jonathan Edwards pregava o sermão, pecadores na mão de um Deus irado, as pessoas começavam a rolar no chão. Bater cabeça no chão, bater cabeça na parede, porque a mensagem de Jonathan Edwards fazia as pessoas terem a imaginação de como seria o inferno. Ele mais pregava sobre o inferno. E é interessante que muitas pessoas se converteram em massa e viveram um período de avivamento na época de Jonathan Edwards. Depois pega esse livro para você ler, compre ele, Heróis da Fé, e você vai ver os maiores avivalistas do mundo, e dentro desses maiores avivalistas do mundo, você vai ver esse homem que foi um homem com uma mensagem somente, aonde colocou no coração da igreja a importância de servir a Deus. Primeiro, porque nós queremos o céu. Segundo, porque nós não queremos ser condenados. Então, Jesus veio na terra para mostrar para nós também que o inferno, ele é algo real. Deus não fez o inferno para você, mas ele não vai te impedir de ir para lá. Porque você tem uma palavra chamada livre-arbítrio, que significa direito de Todas as vezes que você vem num culto como esse, você escuta a palavra e na hora do apelo você fala assim: não, eu não quero Jesus, eu volto para minha casa da forma como eu estou. Você está dizendo: me dá licença, mas a minha alma prefere o inferno. Porque a Bíblia diz que aquele que recebe Jesus diante dos homens, o Senhor receberá o seu nome diante de... Mas aquele que rejeita Cristo diante dos homens, o Senhor rejeitará você diante de... Então Jesus, ele vai passar grande parte do seu ministério mostrando para nós que o inferno, ele é algo real. É por isso que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, observe a expressão, para que todo aquele, ou seja, é uma condição de salvação. Salvação não é para todas, salvação é um direito. Se eu recebo o Filho, eu recebo o Pai, mas se eu rejeito o Filho, eu rejeito o... Por isso que Jesus falou assim: eu sou o caminho. Jesus não falou: eu sou mais um caminho de salvação. O único caminho que salva se chama... Por isso que Jesus falou: só há um mediador entre Deus e os homens. Qual é o nome dele? Jesus Cristo, né? Que é Paulo, na verdade, que falou que só há um mediador entre Deus e os homens. E o nome dele se chama Jesus. Então, no soar da última trombeta, ou seja, na última chamada, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aí Paulo, ele está delimitando o procedimento do arrebatamento. Paulo está dizendo: olha, vai acontecer etapas no processo de arrebatamento. Essa etapa é: a trombeta vai tocar. Depois que a trombeta toca, os mortos ouvirão primeiro. Agora, não são somente mortos, os mortos que morreram em
Cristo. É muito claro. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo Jesus, eles ouvirão o chamado. Não será nossa inimiga, porque nós temos esperança com Cristo. Cristo venceu a morte e abriu caminho para que nós pudéssemos ser salvos. Alguém está ouvindo e entendendo essa palavra? Então, primeiro os mortos que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. Segundo, depois de nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados. Grita comigo, diga arrebatados. Não, nunca quis ser um grito. 1, 2, 3, vai. Arrebatado. A palavra arrebatado vem de uma expressão grega chamada harpazo, que significa tomado com força. Olha isso. Quando Jesus voltar para buscar a igreja, a trombeta tocar. Primeiro, quem está morto em Cristo Jesus vai ouvir a trombeta e vai subir. Recebe um corpo glorificado, um corpo incorruptível. Segundo, aqueles que estiverem vivos, eles serão arrebatados. Ou seja, tomado com força. Há uma expressão no grego que deriva dessa expressão de raparzo, que significa puxado com violência. E quando a gente para estudar, por que esse arrebatamento vai ser intenso, vai ser puxado com força? Porque você imagina, a todo tempo a Bíblia mostra para nós que a salvação ela é individual. Ou seja, não tem como eu me pendurar na minha mãe para ser salvo. Eu preciso lutar pela minha salvação. O meu comportamento, a minha mente, as minhas decisões, elas devem estar em Cristo. E por que o processo de arrebatamento vai ser violento, vai ser forte? Porque não vai dar tempo de você levar seu filho, você levar seu pai, você levar sua mãe, você levar seu primo, você levar sua família, levar seus parentes. No momento de desespero, a primeira coisa que a gente quer fazer é levar as pessoas que a gente ama. É esposa, é filho, é pai, é mãe. Só que o arrebatamento, que no grego é rapazo, está dizendo você vai ser tomado força. Não vai dar tempo de pegar alguém, não vai dar tempo de chamar atenção, não vai dar tempo de trazer filho. É por isso que nós, como pais, temos a obrigação de ensinarmos os nossos filhos no Evangelho, para que o Evangelho esteja aqui dentro, e na hora do arrebatamento ele suba junto com a gente para os céus. É por isso que a gente deve ensinar os valores, os princípios. Por quê? Porque você não vai salvar o seu filho para sempre. Você salva hoje enquanto você tem vida, enquanto fisicamente você pode resolver problemas, mas aquilo que diz respeito espiritual, você precisa ensiná-lo no Evangelho. Ensinar não é só trazer para a igreja. Ensinar não é só largar na escola das crianças. Ensinar é vir de casa mostrando. A Bíblia diz isso. Aquele que crê em Jesus será salvo. Aquele que crê em Jesus, se for batizado, esse será. Ensinar é estar junto. É comportamento, é conduta, é investir tempo, é investir hora, é pregar a palavra. Porque a qualquer momento a trombeta vai tocar. E quando a trombeta tocar, não vai dar tempo de pegar bracinho de filho. Mamãe te leva, não leva não. Quem tiver com a vida no altar, sobe. E quem não tiver, fica. Pergunta para esse irmão, está preparado para o arrebatamento? Pergunta. Diga para ele, vai ser violento, hein? Seremos arrebatados. Depois, os vivos que ficarmos serão arrebatados. Ou seja, seremos arrebatados, e o texto diz que nós seremos arrebatados para um encontro. É isso que essa tradução diz também? Encontro. Seremos arrebatados para um encontro. Esse texto está lá em 1 Tessalonicenses 4,17. Repita comigo, diga encontro. Olha isso, para nós na revelação. A igreja for arrebatada, Cristo virá sobre as nuvens. Cristo não vai pisar na terra, Cristo virá sobre os céus. A trombeta vai tocar. A igreja que está na terra vai subir. Os mortos ressuscitarão primeiro. Segundo, quem estiver vivo vai subir a ouvir o barulho da trombeta. Terceiro, o texto diz que todos nós estaremos unidos. Tanto quem morreu há 1000 anos atrás, quanto quem está vivo agora.
e vai se encontrar com Deus. Mas olha que interessante, na primeira vinda de Jesus, o próprio Deus desceu do céu e tocou na terra. Mas na segunda vinda, a igreja arrebatada sai da terra para se encontrar com Ele no céu. Você consegue entender que há uma esperança de arrebatamento, onde a igreja sai da terra para se encontrar com Ele nos céus, nos ares? Estaremos com Cristo no meio das nuvens. Aí 1 Coríntios capítulo 15, verso 54 diz: então se cumprirá, tragada foi a morte pela vitória. Não, você não tem ideia do peso dessa profecia, porque isso aqui está sendo cumprido, que já estava registrado. Primeiro, Jesus venceu a morte. Segundo, o texto vai dizer que Jesus com a igreja vai vencer a morte. Então, tragada foi a morte com a vitória. Ou seja, o arrebatamento é a derrota da morte. Porque nunca mais a igreja vai passar por processos. Nunca mais haverá doença, nunca mais haverá pecado, nunca mais haverá dor, nunca mais haverá ferida, nunca mais haverá sofrimento, e estaremos para sempre com o Rei da Glória. 1 Coríntios 5, 15, 56. Aonde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o... É interessante que depois que o arrebatamento acontece, parece que é o próprio Deus zombando da morte. Aonde está a morte, o seu aguilhão? Aí o texto diz que o aguilhão da morte é o... Isso aqui mostra para nós um ensinamento. O que é aguilhão? Aguilhão é como se Paulo estivesse dizendo que a arma da morte é o pecado. Isso aqui tem todo sentido teológico, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a... Então, o pecado, ele é a ponta da lança que leva o homem à morte. É por isso que é uma guerra para você permanecer de pé na presença de Deus. É por isso, porque o diabo constantemente ele está tentando a nossa vida com o pecado para nos levar ao inferno. E a morte quer nos vencer através do pecado. Porque quem morre na prática do pecado não tem salvação. Quem morre e não se arrepende não tem salvação. É por isso que o pecado cerca, o pecado ataca. Aí vem o pecado, ele esconde, ele oculta, ele omite, ele engana, ele mente. Porque o pecado ele faz caminhos para levar o homem à morte. E o que tem de gente dentro da igreja morta espiritualmente? O que tem dentro da igreja pessoas que estão mortas espiritualmente, porque estão sendo atacadas pelo pecado. O pecado que tem domínio sobre os seus pensamentos, domínio sobre o teu coração, domínio sobre a sua vida, e você acaba morrendo espiritualmente, até que o resultado disso é a perda da sua eternidade. Diga para esse irmão, mas isso não vai acontecer com você. Aí Paulo diz assim, que a força do pecado é a lei. Eu estou explicando para você algo extremamente difícil dentro da teologia, mas de forma simples. A força do pecado é a lei. Ou seja, a lei ela é como guardiã daquilo que é correto. Ela ataca a nossa consciência e nos culpa. Por que Paulo está dizendo que a força do pecado é a lei? Porque a lei ela é guardiã daquilo que é certo. E quando a gente faz aquilo que é errado, o pecado gera na nossa consciência uma palavra chamada culpa. E o que tem de gente que não vem para a igreja porque está culpada? O que tem de gente que não toma santa ceia por causa de culpa? O que tem de gente que desvia da igreja porque sente culpa? O que tem da igreja que desistiu de Jesus porque sentiu a culpa? Do que tem de gente que abandonou o evangelho por causa da culpa? Porque a força do pecado é a lei. É atacar a sua mente, a sua consciência, de você saber aquilo que é certo, mas faz o que é errado. É atacar a sua consciência com culpa, com medo, com pecado. É isso que o diabo faz. Ele cerca você, ele cerca teus pensamentos, ele envolve a sua vida para te levar ao caminho de desgraça. Mas eu quero profetizar que ninguém aqui dessa igreja vai ficar. Vai todo mundo subir para a glória de Deus. Nós seremos a igreja arrebatada. Nós seremos a igreja que vamos morar com Cristo. E
quando ele voltar para buscar a igreja, ele disse: farei como os pastores que separam as ovelhas do lado direito e os bodes do lado esquerdo, e os que estão do lado esquerdo experimentarão do fogo e da condenação eterna, e os que estão do lado direito receberão o céu, e eu direi: vinde a mim, benditos do meu Pai, porque é preparado o reino de Deus. Agora, por que Jesus compara a esquerda, a direita, a ovelha com bode? Bode na esquerda, ovelha na direita. Quem está na direita é eternidade, quem está na esquerda vai para o inferno. É por isso que o diabo ele quer fazer você se tornar o bode. Aleluia. Diga para esse irmão: mas você não vai ser o bode. Por quê? Porque o bode fica na esquerda. A esquerda é o lugar da condenar. O que o bode faz? Bode, quando é exortado, ele dá cabeçada. Bode, quando é disciplinado, ele não gosta. O bode dentro do Nordeste é conhecido como o lixo do sertão. Ele come lixo, gosta de coisa podre. São os bodes dessa geração que come qualquer coisa que não presta, que prefere esses movimentos por aí. Tem um monte de gente assim na igreja. Onde tem revelação ele vai, se tem mistério ele vai. A igreja church, amarela, preta, rosa, é um negócio novo. Opa, eu gosto desse negócio novo. Mas agora ir para a palavra ele não vai, ouvir Bíblia não vai, orar não vai, meditar naquilo que é santo não vai. Balança esse irmão, diga: tu não é bode, tu é ovelha. Tem de gente que é bode, que está na esquerda e não quer partir para a direita. O povo que está na esquerda, Jesus disse que os que estão à esquerda serão os bodes, os condenados ao lago de enxofre, o inferno. Quando na verdade Deus quer que nós sejamos ovelhas. Olha como é que a ovelha é mansa, a ovelha é dócil. Olha como é que a ovelha se submete ao nosso pastor, que é o Senhor. Olha como é que a ovelha está sempre gerando lã, ela sempre produz alguma coisa ao pastor. E o bode não, o bode só ataca, o bode é da confusão, o bode é da divisão, o bode só vem para arrumar problema. Eu sei que talvez você tenha um pouquinho de bode, mas isso vai sair da tua vida hoje e você vai aprender a ser ovelha. Catuca alguém perto de você e diga: deixa de ser bode, rapaz. Deixa de ser bode, vamos ser ovelha junto, vamos cantar junto, vamos pregar junto, vamos adorar junto, vamos dar glória. Porque tem uns crentes que é bode, que não pode ver uma confusão, que quer dar cabeçada nos outros, não pode ver um vento que quer estar na luta, gosta de tumulto, gosta de fofoca, gosta de contenda. Deus não te chamou para ser bode, Deus te chamou para ser ovelha. Vai subir quem é ovelha. O pastor não vem para buscar bode, ele vem para buscar ovelha. E quem é ovelha? E para com esse demônio de ficar falando que eu estou mandando indireta para você, tá? Que eu sou profeta, não fico mandando indireta não. Eu estou pregando aqui para levar a sua alma para o céu e não para o inferno. Pergunta para esse irmão: vai dar glória ou vai engolir seco hoje? Pergunta. Que tem um demônio depois que tenta distorcer a palavra. Mas aqui não tem bode não, aqui só tem ovelha, aleluia. Só tem ovelha. Aí, Paulo vai fazer o seguinte: olha, o arrebatamento vai acontecer. O arrebatamento é real. Igreja de Coríntios, esteja preparada. Igreja Tessalônica, esteja preparada. O processo é esse. Essas são as etapas, todas elas eu já falei para vocês. Aí Paulo vai dizer: agora eu vou dar vocês antes do arrebatamento. Bate no peito e diga: eu quero ouvir. Eu quero ouvir. Ah, gostei. Vamos lá. 1, 2, 3, vai. Eu quero ouvir. Esse conselho aqui não sou eu que estou dando. Esse conselho é o próprio apóstolo Paulo. E quantos querem ser arrebatados quando Jesus voltar para buscar a igreja? Então, se você quer ser arrebatado, você precisa entender os conselhos que ele está te dando para que você esteja apto para o arrebatamento. O primeiro conselho de Paulo, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 2. Pode colocar no texto se quiser. O Senhor virá como um ladrão. Então o que Paulo afirma? O dia do arrebatamento vai ser algo surpreendente. Não acredite nesses malucos escatológicos que aparecem por aí. O anticristo agora é o Trump, hein? O anticristo agora é o francês lá, ó. Agora tá vendo aí? A igreja católica mudou de papa. Jesus, isso é o anticristo. A Bíblia não manda eu ficar procurando essas coisas. A Bíblia manda dizer o seguinte: fica preparado.
porque ele vai como ladrão. Então não fique entrando nessas guerrinhas. Porque fulano está falando, Beltrano, não, fulano está falando nada. O que fala é a Bíblia. O que fala é a palavra. E a palavra não diz para nós o dia, a palavra não diz a data, a palavra não diz o tempo. Por que a Bíblia não diz a hora e o dia certo que Jesus vai voltar? É simples. Porque se eu e você soubesse a hora e o dia, até o dia a gente ia ficar todo errado. Chegou no dia, se a gente sabe, não, agora eu virei santo. Aleluia. Então por que ele virá como ladrão? Porque você não vai estar esperando. Vai ser dia comum. Levantou 4 horas da manhã, foi trabalhar, lavou sua roupa, aí foi lá para a faculdade, pegou a criança. Jesus pode voltar agora. Eu não vou dar lugar à minha carne. É assim que a igreja anda, é assim que a igreja tem que viver. A nossa expectativa é que a qualquer momento Jesus vai voltar. E se eu tenho a expectativa que Jesus vai voltar a qualquer momento, eu não vou dar brecha para pecado. Porque eu sei que se eu pecar no momento e ele voltar, eu fico. Então eu preciso estar preparado. O primeiro conselho, ele vem como ladrão, eu preciso estar pronto. O segundo conselho, quando andares dizendo paz e segurança, virá repentina destruição. Opa. Então o segundo conselho é profético. Porque o segundo conselho está na base da revelação. O segundo conselho está na base de algo que vai acontecer, mostrando os sinais do arrebatamento. Ele está dizendo o seguinte, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3, que quando você achar que está tudo em paz, que está em segurança, vai vir uma repentina destruição. Isso aqui é princípio para a volta de Jesus. O caos faz parte dos sinais da volta de Jesus. Nós já vivemos o tempo do caos. O amor de muitos se esfriando, a iniquidade no meio da igreja, filho matando pai, pai matando filho. A gente está vendo coisas absurdas acontecer sobre a terra. Isso faz parte dos sinais. Mas o outro sinal que o Paulo fala é: quando você tiver paz, quando você tiver segurança, quando estiver tudo bem, não coloque a sua expectativa nisso, porque virá uma repentina destruição. O que Paulo está afirmando? Então lhe sobrirá a repentina destruição como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. O que Paulo está dizendo? É que se eu andar dentro de uma zona de conforto, a qualquer momento eu fico. Em outras palavras, não se acomode com as estações. Você sabe que tem mais gente que é mais derrubada no sucesso do que com a derrota? Porque enquanto pessoas estão passando pelo caminho da derrota, ela vem para a igreja, ela lê Bíblia, ela se consagra, ela faz campanha, propõe. Agora tem gente que quando caminha no caminho do sucesso, para que eu vou para a igreja? Estou ganhando mais de 20 mil. Para que eu vou buscar o Senhor? Eu já estou com 5 faculdades. Para que eu vou ouvir a palavra de um pregador? Não. Eu não preciso disso. Eu vou para outros lugares. Aí começa a aumentar os critérios dele. Começa a aumentar o nível de consciência dele. Eu não ouço qualquer um. Eu não ouço qualquer coisa. Eu não como qualquer coisa. Eu não bebo qualquer coisa. A arrogância entra no coração. A soberba vai dominando a mente. A pessoa vai se distanciando de Deus. Ela vai se acomodando. Por isso que eu gosto de uma frase que diz que o pior fracasso de um homem é quando ele tem sucesso em coisas que Deus não aprova. Porque o caminho do sucesso, ele te deixa numa zona de conforto, onde você não encontra necessidade de buscar. Então ele está dizendo o seguinte: quando andares dizendo, tem paz agora, tem segurança, está tudo muito bem, ele está dizendo, não confia nisso não, porque de repente vai vir uma destruição. Aí quando você estuda Apocalipse sobre a visão de João, ele fala que um dos cavalos, se não me falha a memória, acho que é o cavaleiro branco, ele vai vir com uma falsa paz. Então parece que está tudo bem, mas não está tudo bem. É por isso que eu não tenho que ficar preocupado com o cenário de Israel, o cenário de França, o cenário da Alemanha. Olha o que está acontecendo com Israel, olha na faixa de Gaza, o pau está quebrando, o Irã está indo para cima, Israel vai acabar. Aí tem gente preocupada com isso. Não, esquece com os outros, se preocupa com você. Se preocupa com o teu coração, se preocupa com a tua alma, se preocupa com a tua consciência, se preocupa com você em Deus. Porque se a trombeta tocar e você estiver em Israel, na Alemanha, em qualquer lugar, e estiver com a vida em Deus, você vai subir para se encontrar com o Senhor nos ares.
mas você tem que estar pronto. Terceiro conselho de Paulo, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Repita comigo, orai sem cessar. Então, o terceiro conselho de Paulo aqui no arrebatamento é, antes do arrebatamento, você precisa estar em oração. Orai sem. Se você tiver com uma vida de oração firme, dificilmente o pecado vai te dominar. Quem ora muito, peca pouco. Porque na hora que o pecado tenta te dominar, você entra em oração. Ah, pastor, mas é difícil, o pecado vem, Na hora que o pecado vir, dobra o joelho. Eu quero ver se você vai ter vontade de pecar depois de meia hora de joelho. Na hora que você tiver aquela vontade de fazer os calabaças, fazer as coisas erradas, que você sabe que é ruim, você dobra o joelho e fala, Jesus, eis-me aqui, arranca de mentira. A oração é a chave para alimentar o seu espírito. E quem alimenta o espírito mata a carne. E para vencer o que é da terra, tem que se alimentar o que é do céu. E não dá para ficar a vida inteira só na carne, comendo o que é da carne, vivendo o que é da carne. A carne não é vitamina para você ficar alimentando ela com pecado. Mata essa carne com a oração. Balança alguém, pede você e diga, mata essa carne na oração. O que é orar sem cessar? Como é que eu oro 24 horas? Calma, não é literalmente. É impossível alguém orar 24 horas direto. O que Paulo está dizendo é, você precisa estar em espírito de orar, ou seja, todo o tempo orando. Está no trabalho, Senhor, me guarda. Está na escola, Senhor, eu estou aqui, hein? Levantou de manhã, Senhor, muito obrigado. Estou de pé. Vai dormir, Senhor, muito obrigado pelo dia. Glória a Jesus. Está almoçando, Senhor, muito obrigado. Porque eu estou conseguindo engolir. Tem gente que nem engolir consegue, passa por vários problemas. Senhor, muito obrigado, porque eu consigo me arrumar, eu tenho independência, não estou preso numa cadeira de roda, não preciso de alguém para me limpar ou fazer coisa desse tipo. Em tudo dai graças. É o quarto conselho. O quarto conselho que Paulo dá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Em tudo dai. Ah, meu irmão, se você entendesse que a graça era algo que você deveria dar todos os dias. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim, seja grato com tudo. Aprenda a ser grato. Tenha gratidão na sua vida. Irmão, tem gente que é do mundo e aprendeu isso, nem crente eles são. E eles têm ciência que pensamentos positivos trazem vibes positivas. O mundo sabe disso. Só que a Bíblia já diz para nós, em tudo dai. Seja grato com tudo. Seja grato com a porta aberta, mas seja grato com a porta fechada. Seja grato com a saúde, mas seja grato também com as doenças. Seja grato com vitória, mas seja grato também com as derrotas. Seja grato. Gratidão é característica de Jesus. Jesus pegou 5 pães e 2 peixes e deu graças. Por quê? Para mostrar para nós que nós não temos que ser grato quando temos muito. A gente tem que ser grato quando tem pouco. Diga para ele assim, murmura menos, agradece mais. Quinto conselho do apóstolo Paulo, 1 Tessalonicenses 5,19. Não apagueis o espírito. Diga comigo, não apagueis o espírito. Tanta gente na igreja. Ah, que já tem 15 anos de evangelho, que tá tão apagadinho. Tá tão apagadinho, irmão. Olha o que Paulo está dizendo. Não apagueis o espírito. Você está apagando o teu espírito. Como é que eu apago o espírito? Quando eu deixo de alimentar aquilo que é espiritual. Quando você passa mais tempo alimentando a sua carne, suas vontades, seus desejos. Não apagueis o espírito. Alimenta o espírito. Levanta de manhã, escuta um hino de fogo, de oração, de adoração. Pega aquela música horrorosa da Anitta, joga fora da tua casa. Quer pecar, ainda peca ruim, irmão. Pega aquelas coisas que não prestam, joga fora, tira da tua vida. Ouça coisas que edificam, anda com gente que edifica. Você quer estar alimentado espiritualmente, mas suas amizades só falam de prostituição, promiscuidade, é só mulher, é só macho.
Você quer alimentar o seu espírito, mas só ouve música do mundo. Aí só fala porque ele te traiu, porque ele te amava. Na verdade o coração dele está em você. Aí você fica o tempo todo. Aí você fica com amizade prostituta. Você fica com música promíscua. Aí você vai ver os filmes. É só filme de desgraça, que só alimenta a sua carne. Meu filho, não apague o seu espírito. Quando você estiver num culto como esse aqui, que eu estou a todo momento pregando Bíblia, você pode reparar, eu não estou contando testemunho, eu levantei de manhã, passei pão numa manteiga no pão. Não, eu estou pregando Bíblia, eu estou ensinando. Quando você ouvir algo do céu, você fala: Deus, fala mais, usa o pregador, derrama a tua glória, alimenta meu espírito. Eita, é hoje que eu vou orar, é hoje que eu vou dar glória naquela casa. Já sai de manhã no domingo dizendo: eu vou marchar naquele domingo hoje. Culto light nada, vai ter light não, vai ter presença, vai ter fogo. Porque a lenha quem traz sou eu, o glória quem traz sou eu, o aleluia quem traz sou eu, e a fogueira já está acesa aqui dentro, porque o fogo arderá continuamente. Olha para alguém perto de você e diga: não apague seu espírito, meu irmão. Aleluia. Apaga não, 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 apaga não. Acende a lamparina. O novo está voltando para buscar a igreja. Apaga não, acende essa lâmpada. Ele não busca quem está com lâmpada apagada, ele busca a noiva com a lâmpada acesa. Sexto conselho, 1 Tessalonicenses 5:20. Não desprezeis as profecias. É necessário ter profecia. Igreja tem que ter profecia. Porque se não tiver profecia, o povo se corrompe. Tem que ter profecia. Deus tem que falar. Eu preciso estar com os meus ouvidos atentos para ouvir a voz de Deus. Sétimo conselho, 1 Tessalonicenses 5:21. Julgai todas as coisas e retei aquilo que é. Então, peraí, eu ouço, eu vejo, eu julgo, mas eu vejo o que é bom e o que é ruim. Oitavo conselho, abstenha de toda forma de mal. Sabe o que Paulo está dizendo? O que for mal, tu foge. Diga para esse irmão: o que for ruim, vai embora. Diz: não fica num ambiente que destrói você. Não fica numa casa que destrói você. Não fique com amizades que destrói você. Não mantenha relacionamentos que te fazem mal. Abstenha-se do mal. Sai da bebida, sai da roda de escarnecedores, sai daquilo que não presta, e você vai ter preparado para arrebatamento da igreja. Nono conselho, sede firmes e inabaláveis. 1 Coríntios 15:58, ele está dizendo: seja firme. Diga para esse irmão: seja firme. Diga: no meio da luta seja firme, no meio da guerra seja firme, no meio dos problemas seja firme, no meio das dificuldades seja firme. O vento está soprando para tudo quanto é lado, mas você está firme. O diabo está se levantando, mas você está firme. É resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O pecado bateu na tua porta, mas você está firme. Está perdendo filho, mas você está firme. Perdendo pai, você está firme. Perdendo mãe, você está firme. Perdendo tio, você está firme. Você está no meio da luta, mas você está firme, 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 firme. Por quê? Porque o meu coração está em Deus. E quando o meu coração está em Deus, a Bíblia diz que é como uma fé ligada à rocha. Ainda que a água bate na rocha, ela não derruba. Sede firmes e inabaláveis. Ou seja, não se deixa ser abalado. Bate no peito e diga: eu não vou deixar ser abalado. Eu não vou deixar ser abalado. Pode fazer o fundo, Miguel. Diga: eu não vou deixar ser abalado. Olha para mim, irmão. Em nome de Jesus, irmão. Olha para cá. Você vai sair agora, mas olha para cá. Em nome de Jesus. Para de ser esses crentes dodó, irmão. Irmão, amadurece em nome de Jesus. Aqui. Para de... Qualquer coisa te abala. Qualquer coisa... não quero mais saber de igreja. Desistir de Jesus. Desistiu nada, irmão. Irmão, o mundo te decepciona todo dia e tu não saiu do mundo.
Aí vem pra cá porque a irmã não olhou pra tua. Pelo amor de Deus, para de ser crente dodói, vamos amadurecer. Quando eu era menino, comia coisa de menino, mas agora que eu sou homem, eu como coisas maiores, manjares. Qualquer coisa se abala, qualquer coisa eu tô saindo, tô desviando, vou para a igreja do lado. Ah não, eu vou para outra, eu vou para amarela, eu vou para azul, eu vou. Ah não, agora meu momento é Advec. Não, agora cansei da Advec, vou para o manto. Aí cansei do manto, agora eu vou para a tradicional, não quero saber de palma. Pelo amor de Deus, você não está entendendo que o problema não está nas igrejas, o problema está em você. Se você está enxergando o problema em todo mundo, é sinal que você é o problema, mas não reconhece. Pergunta para esse irmão: vai dar glória ou vai ficar de cara feia hoje? Pergunta. Para com esse negócio aí. Seja inabalável. Paulo está dizendo: Jesus vai voltar para buscar a igreja. Seja firme, inabalável, firme, constante, sem olhar para trás, sem recuar, sem retroceder. Não parar por causa de qualquer motivo. Eu estou falando de Paulo. Paulo disse: o que pode me separar do amor de Jesus? Paulo falou: não é a espécie, não são as doenças, não é a perseguição, não são as guerras. Nada, porém, me separará do amor de Deus. Paulo disse assim: pelo que tenho prazer nas injúrias, pelo que tenho prazer na morte, pelo que tenho prazer na perseguição, porque quando estou fraco, então sou forte. Nós precisamos de uma geração de igreja forte. Nós precisamos de uma igreja que vai ganhar almas, uma igreja que não vai perder para o pecado, uma igreja que vai ganhar bambu para Jesus. Alguém está comigo aqui nessa palavra? Irmão, você precisa ler o manual da igreja antiga. Você precisa ler os mártires da igreja, homens que sofreram para você ter liberdade para estar aqui. Você precisa ler, irmão, você entender. Leia o livro Mártir dos Coliseus, na época de Roma, que se divertia com crentes morrendo, comido por leões. Você precisa ler sobre a história de Nero, que crucificava crentes no campo, da mesma forma como Jesus. Aí dizia assim: vocês creem em Jesus? Então pendurava numa cruz e fez um campo de mais de 4.000 judeus crucificados, que acreditavam em Jesus. Você precisa valorizar esse evangelho, irmão. Você já ouviu falar do bispo Policarpo, que veio antes de Martinho Lutero? Porque a gente só fala de Martinho Lutero, que é o grande reformador. Estuda sobre Policarpo. Policarpo era um homem que estava pregando o evangelho, dizendo: o evangelho veio por meio da fé, por meio da graça. Eu não tenho para ser salvo. Policarpo começou a se levantar a oposição à igreja católica. A igreja católica era detentora de todo o poder na época. O que ela fez? Mandaram matar o bispo Policarpo. Mandaram lançar dentro de uma fornalha. Pegaram carrascos. Os carrascos se aproximaram de Policarpo. Pegaram aquela roupa que gerava pressão psicológica. E Policarpo fala, diz a história. Ele dizia: enquanto vocês estão preparando a minha roupa para a morte, eu já vejo os anjos preparando a roupa para o céu. Isso está na história da igreja. Pegaram uma coroa, prepararam para colocar na cabeça de Policarpo, para matá-lo, dizendo: agora que você quer morrer como rei, então a gente vai fazer igual Jesus. Pegaram uma cor de espinho, colocaram na cabeça dele. Ele dizia assim: você não está entendendo. Enquanto vocês me preparam uma coroa para a morte, Deus está preparando uma coroa no céu para mim. Você não entende o que é o evangelho? Quando eles acenderam a fornalha para jogar Policarpo dentro da fornalha, eles falaram, o bispo Policarpo falou assim: a fornalha não é minha inimiga, o fogo não é meu inimigo, porque o fogo é apenas uma passagem que vai me levar para mais perto de Deus. Eu preciso de uma igreja firme, uma igreja constante, uma igreja inabalável, que a perseguição não vai te parar, que a enfermidade não vai te parar, mas que você vai permanecer de pé. Quem pode dar um grito de glória a Deus dentro dessa casa? E para finalizar, 1 Coríntios capítulo 15, verso 58. Sejam sempre abundantes na obra do Senhor. Sejam sempre abundantes na obra do... Olha isso aqui, ó. Portanto, meus irmãos, permanecei firmes e absolutamente nada vos abale. Dedicai-vos dia após a obra do...
Olha para mim, olha para cá, por favor. Olha que interessante, olha aqui. Olha o que Paulo está dizendo. O arrebatamento está chegando. Isso aqui está dentro do contexto de arrebatamento. Paulo está dizendo, Jesus vai voltar para buscar a igreja. E os conselhos são esses. Agora guarda esse aqui que é primordial. Ele vai terminar com esse conselho. E o conselho é: seja abundante na obra do Senhor. Olha para cá. Tem um mistério de Deus quando você se envolve com a obra. Seja abundante na obra do Senhor. Paulo está dizendo assim, gaste os seus dias na obra de Deus. Porque está na obra, envolvido com o dono da obra, vai te dar força para permanecer até o arrebatamento. Paulo está dizendo que a gente precisa ser presente na obra. A gente precisa se envolver com a obra. A gente se precisa envolver, entender a causa da missão. Tem gente que não sabe nem qual é a missão da igreja, irmão. A gente precisa se envolver com essa missão. Sair daqui com sede de querer pregar o evangelho. O que tem para fazer aí, pastor, pela obra? O que a gente pode fazer? Você dá uma oferta, vão dar uma oferta. Você dá um dízimo, vão dar. Você limpar um chão, eu limpo um chão. Eu não sei limpar chão, mas eu sei trocar uma lâmpada. Eu não sei trocar uma lâmpada, mas eu sei pegar um cone, tirar do lugar. Eu sei abrir uma porta, fechar uma porta. Eu sei fazer alguma coisa. Eu estou aqui, eu estou na obra, eu quero a obra, eu quero fazer a obra. Isso te ajuda até o arrebatamento. Balança alguém perto de você e diga: você precisa fluir na obra. Não balance e diga: flua na obra de Deus. Se envolva com a obra de Deus. Isso aqui é algo tão sério que você percebe que um dos ataques do diabo é para tirar muita gente da obra. O que tem de gente que é atacado pelo inimigo, o inimigo ataca para te tirar da obra. Você não pregar, você não cantar, você não tocar, você não orar, você não vir aqui. O que tem de gente que recebe ataques do inimigo só para tirar você da obra. Aqui, o que para você pode parecer simples, eu vou lá e só abro e fecho uma porta. Para você isso é simples. Só que o diabo sabe que isso não é simples. Sabe por que o diabo sabe a importância disso? Porque ele sabe que em outras horas o seu tempo era dedicado para fazer as coisas lá fora. Essa hora no domingo você estava se arrumando para sair. E agora, ele sabe que você está comprometido com o horário para estar na igreja, para participar da ceia, para ajudar o crescimento da obra. Então ele quer te paralisar. É por isso que ele coloca fraqueza. É por isso que ele tenta te tirar da igreja. É por isso que ele coloca desânimo. É por isso que ele coloca insegurança. É por isso que o inimigo apresenta homens, mulheres, pessoas para te tirar da obra, para arrancar você da presença de Deus. Porque a obra de Deus te ajuda. É ferramenta para você estar preparado até a volta de Jesus. Pega na mão desse irmão que está ao teu lado, aperta a mão dele até ele dar glória a Deus e aleluia. Diga para ele assim: você vai subir junto comigo. Eu não abro mão da sua vida. Agora segue esses conselhos. Não sai da obra. Guarda a palavra, que quando a trombeta tocar, nós estaremos com Cristo. Só quem acredita dá a melhor salva de palma para Jesus. Só quem acredita dá a melhor salva de palma para Jesus. Só quem acredita, ele vem. Ele vem. Ele vem. Ele é o cavaleiro do cavalo branco. Ele é a raiz de Davi. Ele é o leão de Judá. Ele é o príncipe da paz. Ele vem. Ele é rei dos reis. Ele é Senhor dos senhores. Ele vem para buscar a igreja. Ele vem para arrebatar a noiva. Ele vem para se encontrarmos com ele. E quem acredita nisso, dá um pulo da cadeira e dá um glória a Deus aqui comigo. Arabácia, Proma canta, Diplemeias, Teremundi acando reva, Remunda arabaia, Su, Telemiocoma nascicalamante reva, Lebron minagawasia canto, Teremundi remanda saua keleviacia, Remenderebla comidaracando, Proma naval ashema,
do que a terra vaz. Cadê a igreja que ainda crê no arrebatamento? Cadê a igreja que ainda crê na volta de Jesus? Cadê a igreja que está se preparando para encontrar o Cordeiro? Hoje nós preparamos uma mesa na terra que vai ter uva, que vai ter vinho, que vai ter pão, mas em breve nós comeremos da mesa que vai estar no céu, porque a Santa Ceia é um ensaio das bodas do Cordeiro, porque a ceia que a gente come na terra não se compara da ceia que comeremos no céu, e seremos um, somente um com Ele, e nada nos separará dele, nem a morte, nem o pecado, nem as dores desse mundo, mas estaremos para sempre com Cristo. Promina calabaia de amanes.